Olá, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Luiz Neves, sou nutricionista clínico funcional, especialista em modulação intestinal, muito feliz em fazer parte do Foco Extremo 2.0. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela, para nós darmos andamento aí à nossa primeira palestra. Só um instante. Então tá aí, sou nutricionista clínico funcional, graduado pelo Centro Universitário UNE em 2017, pós-graduando em Alimentos Funcionais e Nutrigenômica, aplicações práticas na nutrição clínica e esportiva, especialista em modulação intestinal, expert em fitoterapia e nutrição ortomolecular. Tá aí, desafio Foco Extremo 2.0. Agradecer a parceria, agradecer a oportunidade, agradecer ao Felipe, dizer aí que quem tiver muito afim de perder peso, tiver focado, vai ter um resultado satisfatório e muito duradouro. Mas falando, essa palavra duradoura é ótima. A gente sempre encontra na internet, ou alguma amiga, alguém sempre traz aí a fórmula mágica do emagrecimento, faz a dieta da melancia, alguma blogueira traz alguma coisa nova, todo mundo tem aí um sonho mágico do emagrecimento. Então eu resolvi trazer de forma concreta, baseada em evidências, os pilares do emagrecimento, os pilares para um emagrecimento saudável, duradouro e que traz consigo também qualidade de vida, que é o primordial. Né? O emagrecimento ele é consequência de uma melhora metabólica. Embora muita gente procure ele como algo primordial, ele é uma resposta a exatamente esses três pilares e uma base sólida aí que a gente vai abordar nessa nossa primeira palestra. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, é interessante nós pensarmos em três pilares sobre uma base sólida. Luiz, mas que negócio doido é esse? O que isso tem a ver? Eu quero dizer o seguinte, quando a gente pensa em três pilares, nós estamos falando de insulinemia, melhora da captação de glicose, nós estamos falando de inflamação, nós estamos falando de melhora celular, que é melhora mitocondrial. Então, deixa eu simplificar mais aqui no slide. Então, insulinemia, inflamação, melhora celular ou mitocondrial e a base sólida seria a saúde intestinal. Então, nós vamos abordar esses três pilares hoje, mais essa base, e na nossa próxima palestra nós vamos abordar de forma bem mais detalhada quais alimentos realmente participam e permeiam esse processo aí das bases e como isso vai gerar no final um grande resultado sobre a perda de peso de vocês. Resistência à insulina, insulinemia. A resistência à insulina é definida clinicamente como a incapacidade de uma quantidade conhecida de insulina exógena ou endógena, ou seja, insulina produzida pelo próprio corpo ou insulina que eu aplico, né, muito comum em pacientes diabéticos tipo 1, de aumentar a captação e a utilização de glicose em indivíduos. Então, para a gente entender, olha só, esse desenho é muito legal. A insulina, ela é o hormônio responsável para liberar a sinalização aqui, né, de entrar aqui no receptor, iniciar um processo metabólico aqui de sinalização aos receptores de glicose, para que esses receptores possam ir até a parte externa da célula, ou seja, até a mitocôndria, para poder receber as moléculas de açúcar. Quando a gente fala de resistência à insulina, existem vários caminhos pelo qual a resistência pode acontecer. Mas os mais comuns é uma deficiência no número de receptores de insulina, ou um número insuficiente ou uma incapacidade dos receptores glúteos, ou seja, receptores de glicose de agirem. Esse segundo citado, ele é exatamente muito comum e muito pertinente quando a gente tem um paciente inflamado e com uma célula pouco funcionante. Então, os três pilares, eles andam muito juntos. Então, o que eu quero dizer? Quando o paciente ingere uma concentração de açúcar, um alimento rico em açúcar, que ele é quebrado e transformado em moléculas de glicose, automaticamente esse processo inicia um estímulo do hormônio da insulina lá no pâncreas. E a insulina ela tende a entrar aqui na corrente, ela vai se conectar aqui ao seu receptor. Ao clicar e entrar no seu receptor, ela inicia um processo bioquímico metabólico complexo, a gente não precisa entender isso bem, mas que precisa de alguns minerais importantes, como fósforo,
magnésio, zinco. Então, pacientes com deficiência de zinco, de magnésio, de fósforo, tendem a ter maior quantidade, maior probabilidade de uma resistência à insulina. E quando ele inicia esse processo aqui, essa cascata de fosforilação, e aí ele vai trabalhar na resposta aos receptores glúteos, ou seja, os receptores da própria glicose, que vão para a parte externa da célula, se abrem, o canalzinho se abre para que a glicose entre. Pode haver uma alteração exatamente nessa quantidade aqui de receptores. Então, você vai ter um pico grande de insulina, uma quantidade de glicose muito alta, um estímulo da insulina de forma constante, sempre se ativando na tentativa de colocar essa glicose para dentro da célula, mas o problema está tanto no processo, tá, na parte da célula ser inflamada, na célula não conseguir captar melhor não entender essa sinalização, na quantidade de receptores que não são suficientes ou trabalham de forma incorreta. Nós vamos abordar isso aí, como tratar isso à luz da alimentação. Mas para que nós tenhamos aí uma melhora da captação de glicose, eu preciso, primeiramente, obviamente, melhorar os meus receptores, melhorar os meus sinalizadores, ter uma mitocôndria funcionante e estar menos inflamado. Então, de antemão, eu já trago aqui os 3 pilares do emagrecimento. Então, Luiz, mas o que tem a ver uma célula captar glicose para mim poder emagrecer? Simples. Quando a gente tem picos insulínicos, ou seja, uma dieta rica em açúcar simples, e a gente tem o que a gente chama de insulinemia, ou estímulo exacerbado da insulina, automaticamente o hormônio da insulina ele é análogo ao glucagon. A insulina, ela trabalha de que forma? Ela trabalha, obviamente, como eu acabei de explicar, melhorando, é responsável pela sinalização dos receptores de açúcar, mas ela tem uma resposta sobre HMG-CoA redutase, que é uma enzima produtora de colesterol. Então, por isso que pacientes que têm diabetes, que têm resistência à insulina, automaticamente apresentam um quadro de colesterol alto, mas isso não vem ao caso, não precisa ficar preocupado em entender isso. A questão é que a insulina alta, ela vai fazer o primeiro processo de armazenamento de glicose de forma fisiológica, em glicogênio hepático e muscular. Mas, quanto mais glicose se come, quanto mais esse estímulo da insulina se tem, mais o corpo entende que há necessidade de armazenar essa glicose. Ele armazena ela como? Armazena ela em triglicéridos, armazena ela em triglicerídeos. Esse triglicéridos ele vai ser armazenado lá no tecido adiposo. Ou seja, quanto mais pico de glicose eu tenho, maior a probabilidade de armazenar gordura. Então, eu vou converter essa molécula acabei de falar, molécula de glicogênio, desculpa, eu vou armazenar essa molécula de glicose, que é espaçosa em triglicéridos, vou converter ela e armazenar ela de uma forma mais compacta na célula, lá no tecido adiposo. Qual que é a ideia disso? O corpo entende que uma hora eu vou precisar dessa reserva. Então, ele armazena, é como se fosse uma conta bancária. Você recebe bem e você consegue pagar todas as suas contas normalmente com o seu salário. O que sobra do seu salário, você guarda. É simples assim. Se você tem um estímulo maior de insulina, se você tem uma dieta rica demais em açúcar, logo o seu corpo, vendo que já utilizou suficientemente ou apresentando uma alteração nessa sinalização, nessa captação, ele vai armazenar, porque ele entende que você já utilizou ou que você já tem suficientemente e vai armazenar isso como fonte de gordura. E aí a gente tem a resistência à insulina é um estado metabólico multifatorial, podendo ser genético ou não. Contudo, está diretamente ligado a práticas de vida pouco saudáveis, como excesso de peso com certeza, alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, refrigerante, sorvete e afins, alimentos doces e gordurosos, bolos, brigadeiros, pudins, paçocas doces, enfim. Inflamação de baixo grau, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Síndrome do ovário policístico, muito comum nas meninas mais jovens, infelizmente, assim, tem crescido um número importante no país. Diabetes, estresse, sono alterado, intestino constipado ou solto demais, um processo desbiótico, onde eu tenho uma concentração de bactérias inferior, bactérias ruins maior do que bactérias boas, e isso altera, assim, de forma importante a nossa funcionalidade da captação de glicose, a nossa funcionalidade em questão de inflamação, de melhora celular.
e pouco ou nenhum exercício físico. E nós vamos falar um pouquinho de inflamação. A inflamação crônica de baixo grau está diretamente ligada às dietas ocidentais ricas em ácidos graxos saturados, açúcar simples e grãos refinados, potencializando doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, que são as doenças crônicas não transmissíveis, entre outras, né? A inflamação crônica ela interrompe uma ampla gama de vias metabólicas, levando a uma resposta exacerbada e incorreta do sistema imunológico. Então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero dizer que, quando nós estamos inflamados, o processo de inflamação, de certa forma, ele é fisiológico. Ele existe para nos proteger. Então, quando nós temos um processo de inflamação crônica, ou seja, o meu próprio corpo produz compostos que iniciam uma resposta exacerbada do sistema imunológico. Essa resposta exacerbada do sistema imunológico produz uma diminuição da minha captação de glicose, aumento da minha inflamação, uma piora da minha célula, que automaticamente está ligado também à inflamação e eu viro um ciclo. Então, eu estou sempre inflamado. Eu inflamo e, em resposta à minha inflamação, eu inflamo de novo. Então, a gente precisa entender que alimentos altamente alimentos de altíssimo índice glicêmico, alimentos industrializados, alimentos que não fazem bem para a flora intestinal, eles potencializam esse processo inflamatório. Melhora celular. Tá, beleza. Quando eu falo de melhora celular, falo de mitocôndria, a gente entende bem que a gente fala assim, metabolismo lento e metabolismo acelerado. Metabolismo lento e metabolismo acelerado, ele nada mais é que uma resposta mitocondrial correta e saudável, não. Uma célula que funciona bem, ou seja, que tem a sua mitocôndria exercendo uma das suas funções de forma correta, tecnicamente ela tem aí uma resposta mitocondrial mais acelerada e isso gera aí uma resposta sistêmica mais acelerada. Então, a mitocôndria é a parte da célula responsável por gerar energia, através do processo conhecido como respiração celular. Além de oxidar moléculas derivadas da glicose e a oxidação de ácidos graxos, ou seja, na mitocôndria é responsável pela quebra de glicose e pela quebra de moléculas de gordura, ela gera energia através daí. Então a gente gera energia com glicose e gera energia com gordura. Esse é o foco, é nós usarmos gordura como fonte de energia. Quando a gente usa gordura como fonte de energia, consequentemente a gente emagrece. Então, os mitocôndrias desempenham funções diversas, embora interconectados, produzindo energia, ou seja, ATP, e muitos intermediários biosintéticos. Ao mesmo tempo, ela também age sobre o estresse e sobre a resposta de morte ou de replicação celular. As mitocôndrias formam uma rede dinâmica de interconexões que são intimamente integradas a outros compartimentos celulares, influenciando a fisiologia de um organismo, regulando a comunicação entre as células e tecidos, inflamação, resposta ao estímulo, captação e sinalização de glicose. Ou seja, a mitocôndria é a parte responsável por todo o metabolismo. Já ouviram falar da expressão metabolismo lento? Essa expressão pode ser explicada pela dificuldade do corpo em exercer suas funções básicas, de sinalizar, de captar, de desinflamar e de produzir energia através de outros compostos, como gordura. Então, aí a gente pensa, Luiz, ótimo, dá uma pausa aqui. Você está me falando que quando eu estou inflamado, eu não emagreço. Você está me dizendo que se minha célula não funciona, eu não emagreço. Você está me dizendo que se a minha insulina ficar alta, eu não consigo melhorar os meus receptores, não consigo captar glicose, não consigo reduzir a quantidade de glicose que eu como, eu também não emagreço. Então, quais são os pontos? Como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Tá ficando meio vago, sim. Você está me trazendo uma informação, mas não está me dizendo como tratar. Calma lá, nós vamos chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo de saúde intestinal também, eu vou falar um pouquinho antes, vou agilizar aqui, acelerar aqui, para falar pensando de forma prática, nesses 3 pilares, e depois eu volto para falar do intestino. Quando eu falo, então, Luiz, quais são os alimentos que podem me auxiliar, e nós vamos falar disso na nossa próxima palestra de forma mais detalhada, isso aqui é só uma pincelada, só para você entender o que a gente vai fazer, para você já começar a mudar seus hábitos, já começar a acrescentar no seu dia a dia alguns desses alimentos aqui, já retirar boa parte dos alimentos que a gente conversou, como doces, bolos, refrigerantes, açúcar, tentar segurar a onda com bebida alcoólica, alimentos industrializados, ultraprocessados, esses alimentos, miojo, biscoito, farináceos, e farináceos em excesso, quando eu falo farináceos, estou falando de bolinho comprado no supermercado, ou seja, tecnicamente desembrulhar menos e descascar mais.
E aí eu falo de alimentos anti-inflamatórios, cravo, canela, cúrcuma, alho, cebola, alimentos super fáceis de adicionar no nosso dia a dia. Acorda de manhã, faz 2 ovinhos mexidos com alho, cebola, orégano, um pouquinho de açafrão, faz um chazinho de canela com anis estrelado, você já vai estar desinflamando, você vai estar melhorando sua captação de glicose. Fibras solúveis e insolúveis. Deu, sei lá, comeu às 7 da manhã, deu 9h30, 9h30, 10 horas, bateu aquela fominha, come ali uma banana, uma fruta com um pouco de aveia, uma fruta com semente de abóbora, girassol, de chia, linhaça, que são fontes de fibras solúveis e insolúveis, que vão melhorar a função intestinal, que vão melhorar, vão manter o índice glicêmico mais constante, o que vai potencializar a melhora da captação de glicose, acrescentar na dieta aí boas gorduras, um abacatezinho, uma amêndoa, uma castanha, um amendoim. Aqui em Minas é um pouco mais difícil a gente pensar em peixe de água salgada, mas no Rio de Janeiro acredito ser bem mais fácil. Acrescentar na dieta aí, se possível, umas 2 vezes na semana um peixinho, uma sardinhazinha, um negócio mais básico. A própria suplementação de ômega 3, a própria suplementação de quercetina, que está presente no alho e na cebola, a coenzima Q10, que é produzido pelo corpo, mas um corpo mais inflamado, a produção de quercetina cai muito, então às vezes é interessante suplementar para melhora mitocondrial, ou seja, melhora da função celular. Probióticos, quando necessário, que são as bactérias, para recolonizar o intestino, a gente vai falar um pouquinho de intestino, nós vamos voltar. Prebióticos, que são, na sua maioria, as fibras, não são só as fibras, mas são, na maioria, as fibras. Nós temos aí resveratrol, nós temos aí alguns chás que podem ser aplicados aí como prebióticos. Enfim, prebiótico tem se tornado uma espécie bem ampla aí de compostos. Prática de exercícios físicos regulares, 3 vezes na semana, todos os dias. Práticas simples de exercício físico, uma caminhada, um exercício que a gente vai fazer no foco extremo, já vai potencializar muito a sua melhora da sua célula, potencializar muito a sua captação de glicose, desinflamar, modular o estresse, então encontrar uma válvula de escape. Por exemplo, o exercício ele é um excelente válvula de escape, porque você desinflama, trata você mesmo, trata sua célula, trata sua captação de glicose e produz neurotransmissores que vão automaticamente eliminar ou diminuir drasticamente o processo de estresse, dormir no mínimo 8 horas. Quando eu falo dormir 8 horas, não é dormir 4 horas da manhã e acordar às 11 para dar 8 horas, é tentar aproveitar a janela de oportunidade ali onde há maior concentração da produção de melatonina, que é entre 21 e 30 até mais ou menos umas 3 da madrugada. Então, neste período de maior produção de melatonina, é de suma importância que você já esteja dormindo, para que você tenha um sono revigorante, um sono eficaz, sabe? Porque às vezes a gente tem pacientes que dormem 8 horas, mas tem um sono pouco revigorante, um sono que não responde, ele acorda cansado, com dor no corpo, ainda com aquela sensação de quem dormiu pouco, que está cansado mentalmente, fisicamente. Então é bom, gente. Quem tiver com esses sintomas e sentir que está dormindo mal, que não tem um sono bem revigorante, comenta aqui para nós, deixa aqui na parte de baixo da palestra, a gente bate um papo, talvez a gente faça até um bônus aí para fechar os focos extremos, depois que todo mundo já tiver perdido aí, no mínimo 5 quilos cada um, a gente bate um papo legal, todo mundo online, a gente fala um pouquinho sobre sono. Mas esse são um dos mecanismos simples para a gente poder potencializar a nossa saúde a nível geral. E voltando à base sólida que é o intestino, o que eu quero dizer? Até pouco tempo, até poucas décadas atrás, nós acreditávamos que o intestino fazia 3 funções básicas: digestão, absorção e excreção. Ponto final. Só que hoje a gente tem uma gama de estudos que mostra que a saúde intestinal está diretamente ligada à saúde neuronal e à saúde metabólica. Então, o intestino não só tem ação sobre a digestão, de suma importância, sobre a absorção de nutrientes, mas ele também tem uma resposta direta sobre a questão da imunidade. Pausa para água. Desculpa, gente. A função imune. Então, nós temos 80% das nossas células de defesa, elas se encontram no intestino. Então, às vezes a gente fica assim, como melhorar a minha função imunológica? É muito simples. Para melhorar a sua função imunológica, basta ter um intestino saudável. Então, alimentos que fazem bem para o intestino, logo, são alimentos que vão fazer bem para a imunidade.
Então, quais são os alimentos que fazem bem para o intestino? Nós vamos conversar sobre eles aqui rapidinho. Então, alimentos simples fazem bem para o intestino, logo faz bem para a sua imunidade. Produção hormonal. Quais hormônios? Estou falando de LP1, PYY. Dois hormônios importantíssimos na saciedade, os hormônios da saciedade. Então, um paciente que tem muita fome, que come mal e automaticamente tem o intestino constipado, tem processo de diarreia, que ele precisa tratar esse processo, ele tratar o intestino para que ele consiga produzir os hormônios da saciedade de forma correta. Síntese de neurotransmissores, quais? Dopamina, GABA, serotonina. Então, um do relaxamento do sono e da cognição, da melhora da cognição sináptica. Então, é muito comum o paciente enfesado, né? Essa expressão de enfesado vem realmente de ter o intestino constipado. O paciente constipado ele é mais irritadiço. Ele é irritadiço não porque ele é mal-humorado, porque ele é de mal com a vida, mas há uma questão neuronal importante por trás. Ele produz menos dopamina. Então, o paciente mais constipado, com o intestino que não funciona direito, ele é mais irritadiço. Ele tem menos capacidade de lidar com o estresse, e um estresse ele vai potencializar aí a inflamação, ele tem menos aptidão a exercício físico, menos desejo de se exercitar. Isso tudo tem uma função muito importante sobre o intestino. Detoxificação. Então, a gente pensando aí, basicamente pacientes mais constipados, com o intestino que não funciona direito, que tem um armazenamento de fezes um período muito maior ali no reto, na parte retal aqui, no colo reto, ele tem ali uma perda de água, uma troca de água do meio das fezes com o intestino, isso deixando as fezes ainda mais duras, mas perdendo ali, tendo ali uma troca de substâncias que eram para ser excretadas, então já estava nas fezes para ser eliminada, acaba travando, parando ali um tempo, e acaba voltando para a corrente sanguínea, iniciando um processo de inflamação. Então, a excreção e a detoxificação eles têm que andar juntos. O paciente que consegue ter o intestino funcionante, ele tem automaticamente menos compostos inflamatórios no corpo. E quando eu falo de saúde intestinal, eu estou falando de microbiota bem saudável e equilibrada, modulação do sistema imunológico, estou falando da integridade intestinal, estou falando de utilização adequada de macro e micronutrientes. Acontece muito com pacientes que têm já resistência à insulina e pacientes obesos que têm uma concentração de bactérias ruins muito superiores a bactérias boas, e ele fazia o que a gente chama de fazer energia através de compostos não digeríveis. Então, o paciente come fibra com a ideia de realmente diminuir o pico glicêmico, mas as bactérias do intestino estão tão alteradas que ele consegue converter essa fibra em glicose e ter aí um pico insulínico e armazenar mais gordura através disso aí. Homeostase do eixo HPA. Então, quando eu falo de eixo HPA, é mais uma questão mesmo de controle do estresse, produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina e GABA, e equilíbrio energético, que eu acabei de falar, essa questão das fibras. Então, para a gente entender aqui bem legalzinho, assim, bem desenhadinho, eu adoro esse artigo, nem é tão mais novo assim, mas olha só como é que esse artigo ele é muito, muito, muito simples. Olha o que ele diz para nós. Ele usa aqui o título de dieta do Mediterrâneo, mas não necessariamente precisa ser uma dieta assim, com nome específico. Só precisa entender que uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos integrais, ele aumenta a diversidade da microbiota, ele deixa a sua célula mais saudável, sua barreira intestinal mais saudável, e isso diminui o processo inflamatório, e ele deixa a sua célula, sua função imunológica correta. Olha só o equilíbrio aqui. Ó. Então, você tem um processo de diminuição da inflamação, processo de diminuição da resistência à insulina e um processo de melhora celular. Quando você tem alimentos processados, açúcares refinados e gorduras saturadas, você apresenta aqui uma desbiose, ou seja, uma concentração maior de bactérias ruins do que boas no intestino. Essa alteração da concentração de bactérias ruins em relacionadas às boas aumenta o que a gente chama de permeabilidade intestinal, diminui a barreira intestinal, diminui a sua proteção inicial no intestino, inicia um processo inflamatório, potencializando a sua resposta imunológica exacerbada, a sua piora da função celular e sua resistência à insulina. Então, para que nós tenhamos aí essas três
bases, esses três pilares do emagrecimento extremamente firmes e eficazes, eu preciso do intestinozinho aí funcionando bem. E o intestino bem, ele funciona muito bem. Ele funciona simples, ele funciona com mais vegetais, mais legumes, mais alimentos integrais e menos processados. O artigo por si só diz. Ele mostra como o intestino funciona e responde bem quando a gente se alimenta bem, quando a gente dorme bem, quando a gente faz exercício. Então, aqui, novamente, meu nome. Vocês me encontram nas redes sociais como luiz.nevesnutri. Qualquer dúvida, estou à disposição. Esse é meu telefone de contato. Prazer enorme conversar com vocês. Espero que vocês tenham entendido e captado bem a nossa primeira palestra.